Olá, galera concurseira, olá, meus queridos alunos, estamos de volta aí com as videoaulas do professor Evandro, continuando aí a nossa série de discussões e debates sobre atualidades do ano de 2018, e hoje nós vamos discutir algumas das notícias que ganharam o Brasil e o mundo no mês de fevereiro de 2018. Então, antes de iniciar a videoaula propriamente dita, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de compartilhar, dar seu joinha, tá? Colabore com o professor Evandro, deixe seus comentários, deixe suas sugestões e deixe aí suas críticas para o nosso canal. Então, antes de iniciar os temas e as notícias, vou dar aqui uma dicasinha que é muito importante para você que vai fazer o concurso e para vocês entenderem a profundidade da questão ou das questões de atualidades aí na sua prova de concurso. Ora, se o seu cargo é para nível fundamental, é claro que a forma com que a banca examinadora vai cobrar a atualidade vai ser de uma forma um pouco mais amena, vai ser de uma forma mais simples, tá certo? Mais superficial. Na medida em que você aumenta o grau da sua prova, né? Se você concorre para um cargo de ensino fundamental, a sua prova vai ser elementar, vai ser fundamental. Se você concorre para uma prova de ensino médio, o organizador, o elaborador da banca quer que você tenha conhecimentos de ensino médio. Então, alguns temas da atualidade serão cobrados de acordo com aquilo que você deveria conhecer ou deveria saber, tendo aí o nível médio, tendo cursado aí o ensino médio ou qualquer outra modalidade equivalente ao ensino médio. E assim também se aplica ao ensino superior, tá certo? Então, a prova de atualidade, ela vai vir adequada a seu nível de cargo, a seu nível de concurso. É claro que se você vai fazer uma prova para a área de saúde, as questões de atualidades voltadas para a saúde serão cobradas com a profundidade maior, com a profundidade técnica maior, ok? E assim seria para qualquer outra área de saúde, área de humanas, área de exatas. Se o tema é atualidades, é claro que ele vai cobrar com um pouco mais de profundidade se você tem conhecimento específico, conhecimento especializado ou tem conhecimento mais aprofundado sobre aquele conteúdo, ok? Aqui nas nossas videoaulas, a gente não tem a finalidade, esta videoaula não tem a finalidade de aprofundar o tema, de aprofundar o conteúdo. Então a gente vai apresentar, por exemplo, agora, né, iniciando a nossa videoaula falando de saúde, então a gente vai falar da febre amarela. Nós falamos da febre amarela lá na videoaula que falava sobre atualidades de janeiro. Só que em fevereiro, aquele risco que se tinha em janeiro, ele se concretiza aí com as primeiras mortes, né? As primeiras mortes de macacos e claramente as primeiras notificações de casos de febre amarela em humanos. Então isso gera realmente uma comoção e gera debate na TV, gera debate nas redes sociais. Então o que a gente está aqui apresentando para vocês é que no ano de 2018, no mês de fevereiro, nós tivemos esses debates que são muito importantes você relembrar, ok? Então a gente vai tentar repassar para vocês essas notícias. Agora, você, de posse do seu edital, de posse do seu nível de escolaridade, de posse do cargo que você vai concorrer, aí você vai analisar se este tema é abordado e pode ser abordado com maior profundidade para o seu cargo ou não. Tá certo? Porque também ele não vai te cobrar conhecimentos, se tu é da área de humanas, ele não vai te cobrar conhecimentos com tanta profundidade se for um tema ou uma discussão sobre a saúde, tá certo? E as de nível fundamental e nível médio, você tem que levar em consideração aí seu nível de escolaridade para entender como é que as questões vão cair. Outro tema, outro problema que ocorre aqui no mês de fevereiro de 2018 é a notícia, ou sendo noticiado em toda a América Latina, né, a presença o retorno de uma outra doença, e ela também começa a causar um certo temor entre os brasileiros e faz parte também do noticiário nacional brasileiro e do noticiário latino-americano, noticiário pan-americano. Nós temos aí a malária também sendo noticiada nesse momento. É claro que as notícias que tomam conta do noticiário brasileiro, muito mais relacionados com a febre amarela,
né? E aí principalmente destacando aí o Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e algumas regiões de Minas Gerais, né? Com alguns casos da febre amarela e com parece-me que incidência de morte, tá certo? Então você tem que tentar conhecer isso e participar do debate se você não participou intensamente na época, né, ou quando ocorreu essa discussão, ok? Vamos aqui adiante para não ficar muito longa a nossa videoaula. Um outro tema que foi discutido e que foi debatido nos noticiários no mês de fevereiro de 2018 foi os conflitos, né, principalmente envolvendo aqui a guerra da Síria. Né? Aí, claro, esses conflitos terminam gerando um grande levante de refugiado, tá? Então tem-se essa discussão sobre esses conflitos, né? A violência que atinge alguns países continua a ocupar espaço no noticiário internacional. Um exemplo disso foi a tensão gerada, né, por um possível ataque com armas nucleares a Damasco, né? A Damasco na Síria, e os Estados Unidos chegaram a responsabilizar a Rússia por terem influenciado sobre o governo sírio. Então há uma discussão aqui geopolítica, né, envolvendo aí os Estados Unidos e a Rússia, né, e que tem aí como mote os problemas sociais, os problemas internos da Síria. Você é um concurseiro que vai fazer seu cargo de ensino fundamental ou médio, talvez você não precise tanta profundidade sobre esse tema. Mas se você for fazer para a área para professor de geografia ou professor de história, seria interessante você aprofundar e conhecer melhor esse conflito, tá certo? Então, diante dessa ameaça, a ONU pediu que a comunidade internacional envie o caso do conflito na Síria ao Tribunal Penal Internacional, né? A ONU tentando intervir, tentando encontrar uma solução, tá certo? Nós temos aí mais de 800 civis ficaram feridos em bombardeios nos primeiros dias do mês de fevereiro, isso aí dentro desses conflitos sírios. As redes sociais terminam repercutindo isso, terminam replicando as notícias, né? Vídeos, se você colocar vídeos de atentados, vídeos de violência na Síria, você vai encontrar aí em vários canais de vídeos da internet, né? O YouTube, você vai encontrar também vários noticiários e várias imagens sobre essa violência aí nesta região. A outra interferência dos Estados Unidos no conflito sírio foi o pedido de que o Irã retire seus militares da Síria, né? Então há uma tentativa de tentar tirar os militares iranianos aí da região da Síria. A solicitação foi para facilitar o processo de paz na região, que está sendo promovido pela Organização das Nações Unidas. Discutir paz nessa região, principalmente essas regiões de religiões islâmicas, e que tem, além dos conflitos materiais, de interesses materiais, também tem conflitos ideológicos e religiosos, sempre é muito complicado e sempre aparece nas questões de atualidades aí, nos concursos, nos vestibulares, né? Então, onde tem essa possibilidade de cobrar esses temas, ele é cobrado. Aqui a gente trouxe alguns dados para a gente tentar entender um pouquinho de como se deu, entender esse conflito na Síria, né? Então, no que diz respeito aos Estados Islâmicos, né? E aí nós temos aí, que é a sigla que define aí os Estados Islâmicos, apesar de continuarem como uma grande ameaça, o modo de operação dos grupos está em fase de mudança. Segundo o relatório apresentado pelas Nações Unidas, o grupo terrorista ainda conta com uma rede global, mas com menos controle operativo. Então, o que se coloca? Diz que com o advento da comunicação, com o advento das redes sociais, nós temos esses seguidores islâmicos, esses seguidores desses grupos islâmicos, né? A gente fala, vamos usar um outro termo, né, para não ser pejorativo aí com a religião islâmica, que é uma religião belíssima, e quem não conheceu, desejar conhecer também é muito bom, você não vai perder. Mas assim, esses grupos extremistas, vamos usar a palavra extremistas, eles terminam tendo ramificações em todo o globo terrestre, porque eles começam a recrutar essas pessoas atualmente pela internet,
pelos meios de comunicação. Então, você consegue encontrar alguns atentados isolados no mundo inteiro, que não necessariamente aquele indivíduo é de nascimento, islâmico ou de formação islâmica desde sua infância, mas ele foi recrutado quando adulto e ele se identificou com aquilo, e aí ele termina aderindo a alguns grupos extremistas. Alguns chegam até viajar para os países onde tem a sede ou se localiza o treinamento desses grupos terroristas para se preparar para uma missão, né, uma missão religiosa, uma missão de guerrilha aí desse terrorismo, tá certo? Aqui nós temos no dia 13 de fevereiro mais de 300 membros, né, do EI, né, dos Estados Islâmicos, se entregam após confronto na Síria. Tá? Esses 300 há uma entrega, há uma redução. Um outro grupo terrorista que chamou a atenção no último mês, ou no último mês, foi a Al-Shabaab. Espero que a pronúncia seja essa, aí vocês me perdoem se eu não pronunciei correto. Eles foram os responsáveis pelo atentado com bomba feito no Palácio Presidencial da Somália, que deixou pelo menos 35 mortos. Esses temas do terrorista, eles são recorrentes aí nas questões de concurso que cobram atualidades. Tá? Já em território norte-americano, um atirador invadiu uma escola de ensino médio na Flórida, matando 17 pessoas. O ataque recebeu o debate sobre a política de armamento defendida por Donald Trump, né, que firmou a necessidade de armar os professores em escolas. Então esse tema ele é recorrente, a gente falou disso lá na videoaula de janeiro. Então esses atentados que ocorrem nos Estados Unidos e ocorrem em outras regiões do planeta, ela sempre leva volta à tona a discussão sobre o que seria mais seguro para a comunidade, se é se armar ou se é combater aí o acesso aos armamentos, já que muitos desses terroristas historicamente nem seriam terroristas, ou são pessoas comuns que vivem ali anonimamente e de repente se apresentam como uma ameaça terrorista. Vamos aí adiante, senão a gente perde muito tempo. Aí nós temos as Olimpíadas de Inverno, né? A gente destacou sobre a Olimpíada de Inverno a união das duas delegações, né? A Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Então isso terminou sendo um encontro histórico, né? Termina se concretizando aí na realização dos jogos. A gente falou disso, a gente já falou um pouquinho disso. Se você tiver um pouco mais de interesse, você pode se aprofundar. Então os jogos foram encerrados aí no dia 25 de fevereiro, né? E com a Noruega em primeiro lugar, né, dos Jogos de Inverno, totalizando aí 39 medalhas. Aí qualquer dado mais referente às Olimpíadas de Inverno, a gente já falou das Olimpíadas de Inverno, vocês adentram aí nos sites. No final a gente vai deixar um link também de referência da fonte de onde a gente tirou essas notícias. Tá? Então, reforma da Previdência e intervenção no Rio de Janeiro. Saímos da discussão internacional, vamos agora para o Brasil. Né? Então nós tivemos aí, aqui no Brasil, o cenário político clamou atenção pelas mudanças no calendário de votação, né, da reforma da Previdência, previsto inicialmente para 6 de fevereiro, portanto antes do Carnaval. O debate foi adiado algumas vezes e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, chegou a apresentar a estimativa que a reforma seria votada na Câmara de Deputados até dia 28 de fevereiro. No entanto, o próprio Marum afirmou que a reforma não poderia ser votada durante a intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A gente já falou dos problemas da segurança pública do Rio de Janeiro, a intervenção, né, do Estado Federal no Rio de Janeiro também foi uma notícia muito que ganhou realmente o cenário internacional também. E há um dispositivo constitucional, um dispositivo na Constituição de 1988, que quando se tem um Estado em intervenção, não se pode votar emendas à Constituição. E como a reforma da Previdência ia propor uma emenda na Constituição, então isso não
não foi possível, tá? Então, tanto que essas discussões da reforma da Previdência, ela também vai dar outros reflexos, né? Então, é uma discussão que inicia-se, ou pelo menos se intensifica em 2018, ou tenta se intensificar em 2018, mas dá uma esfriada por conta da intervenção no Rio de Janeiro. Então, a reforma da Previdência, ou a votação da reforma da Previdência é barrada por conta da intervenção no Rio de Janeiro. E nós temos isso sendo adiado para futuramente. Então a gente ainda vai falar de reforma da Previdência aqui e a gente pode discutir. Caso você tenha algum interesse em discutir mais isso, você vai lá e se aprofunda. Se você for um concurseiro da área do INSS, você precisa conhecer a fundo esses debates sobre reforma da Previdência, ok? Então vamos lá para adiante para não perder o nosso foco. Continuando aí as nossas discussões, a gente fala aqui sobre a intervenção no Rio de Janeiro, essas decisões, a gente já falou, aqui apenas mais um slide para trazer mais informação, né? Então, todos os países, Temer criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, e isso aí está por conta da intervenção no Rio de Janeiro. Nós temos, especialmente durante o Carnaval, o decreto da intervenção foi assinado, nomeado como interventor o general Braga Neto, e você é importante sobre isso, tá? É importante você memorizar o nome do interventor do Rio de Janeiro, pode ser que seja cobrado, né? A intervenção militar no Rio de Janeiro foi interpretada por alguns especialistas como uma política, como uma decisão eleitoral, né? Eleitoral por conta do Temer. A gente estávamos no ano 2018, um ano eleitoral, poderia ser uma... E de certa forma, não sei se surtiu resultado, né? Como deveria ter surtido resultado no Rio de Janeiro. O que a gente sabe é que o Rio de Janeiro constantemente é noticiado com violência, ou com atos de violência e com problemas de insegurança, né? Vamos aí ao Ministério do Trabalho e Imigração. Aqui nós temos uma coisa que envolveu o Ministério do Trabalho, uma peleja pela nomeação, né, de Cristiane Brasil, né, para ministra do Trabalho. Então, isso aconteceu, isso ganhou as redes sociais, virou meme, né, teve alguns vídeos de canais de humor que falou sobre essa nomeação da ministra Cristiane Brasil, né, que é do PTB, filho do Roberto Jefferson, né, e foi indicada para o Ministério do Trabalho. O Temer nomeou, mas aí depois teve que voltar atrás, porque houve uma pressão, porque ela tinha tido problemas com a justiça trabalhista, e aí seria meio constrangedor que o ministro do Trabalho fosse alguém que não respeitasse as leis trabalhistas. Então esse debate realmente foi bastante acalorado aí durante o mês de fevereiro de 2018, né? Terminou se decidindo que ela não foi nomeada e nomeou outra pessoa. Um outro problema discutido aqui é a imigração. O norte do país, né, especialmente o estado de Roraima, né, regiões do Acre também, recebe grande movimentação migratória vindo da Venezuela. Esses imigrantes que vêm da Venezuela, eles trazem aí discussões dentro da população, dividindo a população brasileira entre aqueles que são a favor de receber esses imigrantes e aqueles que são contra receber esses imigrantes, né? E enquanto isso, na Europa, o movimento migratório clandestino continua, especialmente países da África, né? Aí nós temos no dia 4 de fevereiro 20 corpos foram encontrados no litoral da cidade de Melilla, né? Na Espanha. Segundo informações, eram todos imigrantes de origem subsaariana, né? Abaixo aí do deserto do Saara, e tentavam chegar ao litoral espanhol. Então esse problema migratório que nós tivemos no nosso caso, e ainda hoje temos aí o nosso caso recebendo os venezuelanos, é um problema internacional. Então regiões da Europa sofrem com isso, os Estados Unidos também têm problemas com essas questões migratórias, tentando barrar a entrada. Então esse é um tema que você precisa conhecer e precisa participar do debate, tá? De preferência tentando se colocar no lugar do imigrante, né? Porque imagine o seu país sendo acometido de uma crise política ou crise econômica muito grave e você sendo obrigado a sair deste país. Porque talvez se a gente nos colocar no lugar do outro, talvez a gente entenda um pouco sobre o drama e talvez a gente olhe com outros olhos e tente resolver esse problema. Ou para organizar a volta destes imigrantes para o seu país, caso o país ofereça condições, ou então para acolhê-los e tentar
resolver o problema da melhor forma possível, tá certo? Então vamos aí para o nosso último tema aqui de fevereiro, que é a internet. As mudanças na política de distribuição de conteúdo de uma das principais redes sociais do mundo fez com que alguns grupos de comunicação optassem por deixar de publicar determinadas plataformas. Uma das grandes mudanças foi a Folha de São Paulo, né, que anunciou que vai deixar de publicar no Facebook. Então tivemos problemas, principalmente no que diz respeito à política de privacidade do Facebook. Nós vamos voltar a falar do Facebook. Inclusive foi chamado a prestar esclarecimento à justiça americana, né? O proprietário, idealizador lá do Facebook, o dono do Google e do Facebook. Então há um tema que pode ser recorrente também e pode aparecer aí na sua prova de concurso, né? Então as questões das utilizações dos dados do Facebook e por aí vai. Uma outra coisa que foi notícia e permaneceu durante o ano todo foi o surgimento das fake news, né? As falsas notícias que foram bombardeadas na internet, principalmente através do WhatsApp. Então isso também foi mote da campanha eleitoral, muito da campanha eleitoral de todos os lados, de todos os partidos, né? Tiveram aí, foram bombardeadas com fake news, com notícias falsas, notícias que circulavam nos grupos familiares e que ganharam aí uma proporção gigantesca. Alguns analistas políticos chegam a dizer que a eleição deste ano foi decidida por conta dessas fake news. O professor Evandro não vai entrar nesse debate, a gente pode ser polêmico, a gente não quer aí tomar partido, porque nosso objetivo aqui é discutir os temas e preparar você aí para a sua prova de concurso, tá certo? Para que você acerte a sua prova de concurso. Então, recapitulando, além de ter atenção pelos temas discutidos até aqui, você tem que lembrar que a sua prova de atualidades ela vem vinculada ao nível fundamental, nível médio e superior. Se você for um especialista, dependendo da atualidade, ela pode ser cobrada com profundidade na sua prova específica, ok? Então agradeço a você que ficou aqui até o final desta videoaula, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então quem quiser ter um contato mais próximo com o canal do Professor Evandro, o canal do Professor Evandro agora tem um WhatsApp, né? Lá a gente dá algumas dicas para concurso, disponibiliza também alguns materiais em PDF, caso você se interesse em adquirir o material em PDF, ou se você deseja um material que você não está encontrando, você coloca lá que se a gente tiver disponível, a gente pode sim disponibilizar para você a um investimento simbólico. Tá? A ideia basicamente essa, de tentar socializar os conteúdos de concurseiros na internet, e o canal serve para isso, ok? Então, obrigado, não esqueça de estudar, porque quem estuda, Deus ajuda.